Bom, meus irmãos, minhas irmãs, uma vez mais, satisfação tê-los aqui hoje para falarmos do mito solar. Realmente esse é um tema muito interessante, que eu tenho estudado sobre muitas vertentes, né? Porque é um dos assuntos mais importantes, se não o mais importante de todo o esoterismo. Porque nós vamos discutir exatamente uma das respostas para uma das três perguntas fundamentais da filosofia. A filosofia clássica, né? Que propõe, né, o quem somos, né, da onde viemos e para onde vamos. Na verdade, se cada homem, né, se cada mulher conseguisse responder uma das três perguntas, automaticamente ele soluciona as demais, né? Então a vertente que nós vamos adotar aqui para responder uma dessas perguntas é da onde nós viemos. Porque se você não conhece a sua fonte, a sua origem, você obviamente não sabe quem você é e você não sabe para onde que você está indo, né? Mas antes de discutir o mito solar propriamente dito, né, a gente pode discutir também o mito em si. Porque às vezes as pessoas não compreendem completamente o poder que o mito encerra, né? Já o próprio Joseph Campbell colocou no livro dele, né, o poder do mito, né? Ou seja, porque nesse mundo, né, dito moderno que a gente vive, né, a gente está muito acostumado hoje com as coisas imediatas, né? A informação, ela vem de uma maneira muito fácil. Então, se eclode uma revolta num país da Ásia, quando é no Jornal Nacional às 8 horas da noite, a gente está sabendo. Às vezes a gente não dá nem bola, né? Aquele monte de homem-bomba no Iraque, né? Aquelas catástrofes lá que a gente assiste e fica assim um pouco sem querer processar aquilo, né? Porque as informações, né, pro ser humano, elas têm muitos níveis, muitos significados, né? Então, a informação do cotidiano, do nosso dia a dia, ela tem uma importância realmente para a nossa vida, né? Comezinha, né? Você vai ter greve de ônibus amanhã, né? Amanhã é feriado, né? Um feriado novo, né? Então muita gente não estava nem se programando para esse feriado, né? Nem a loja aqui não estava sabendo direito que ia ter tanto feriado esse mês, né? Mas isso é dentro da correlação, né? Das informações, é inicialmente um fato, ou seja, um fato qualquer que surge, né? Que é relatado, que a gente vê nos jornais, a gente ouve no rádio, na TV, né? Então hoje as coisas estão muito em cima dos fatos e normalmente não há muita interpretação sobre o fato. O fato é registrado, né? Fulano explodiu, o homem-bomba se explodiu no Iraque e morreram 20 pessoas, né? Ou tantas pessoas. E aí já se passa o seguinte, com o mesmo sorriso na cara, aquele apresentador passa para a notícia seguinte como se aquilo fosse uma coisa sem significado. Então a gente perde, né? Depois que passa um tempo, esses fatos eles passam a ser história. E aí começa um processamento dos fatos. E até para encurtar um pouco, né? Senão a gente vai ficar falando só disso, só do mito, né? Dizem que só os vencedores é que escrevem a história. A história é relatada por aqueles que, né, ganharam as guerras, que dominaram os outros povos, né? Muitas vezes os assassinos se tornam heróis porque eles é que têm acesso a escrever né, os relatos sobre os fatos, né? Tem até uma famosa frase que diz que não existem fatos, existem interpretações
sobre os fatos. Isso é muito comum num tribunal, né, onde um determinado fato, várias testemunhas, várias pessoas conclamadas a opinar ou dar um parecer sobre um determinado fato, dão versões diferentes. Porque um viu o fato, o outro ouviu alguma coisa sobre o fato, o outro, né, pegou um objeto sobre o fato, e os coitados dos jurados têm que tentar montar o que de fato aconteceu. Mas a história, né, pelas correntes atuais, a gente sabe que já começa um nível de interpretação, e muitas pessoas acham que é um nível de distorção. E que a história, na verdade, não é contada como os fatos. Então é muito comum a gente estar lá na escola, né, nos primeiros anos, se diz que o Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Ou seja, né, veio lá navegando por algum processo lá, se perdeu em algum lugar do Oceano Atlântico e deu aqui no Brasil, né? Quando, por exemplo, o nosso irmão Eleazar, né, relatou aqui que as navegações todas que espanhóis e portugueses fizeram, tiveram todo um preparativo, já havia antecedentes, se sabiam que outros navegadores tinham chegado aqui, né? Então essa história ela vai sendo interpretada e vai sendo, né, distorcida, né? Vai sendo entortada no seu significado. Agora há um outro nível além da história, que é a lenda. Então é como se fosse um funil, uma peneira. Porque só os fatos que têm realmente muito conteúdo passam de históricos para lendários. Porque vejam bem, a lenda é um relato muitas vezes impreciso em relação aos fatos, né? Muitas lendas às vezes nem de coisas que realmente nem aconteceram. Mas então se diz a lenda do holandês voador, né? Que um navio se engrava os mares lá, tal, né? Um navio que teria afundado e tudo mais. Então vocês vão ver isso na literatura, uma série de lendas, né? Que não tem muito compromisso com os fatos e não tem muito compromisso com a história. Agora, o último nível, que é o que nós vamos discutir aqui, é o nível do mito. O mito que muitas pessoas acreditam ser uma falsidade, porque desde um fato até um mito tem todo esse processo aí, né? Mas a questão é a seguinte: o mito, que normalmente vem de uma lenda, né, ele ao invés de ser uma falsidade, ao invés de ser uma distorção, ele é, na verdade, aquilo que se torna mito, normalmente são as verdades mais profundas, que são fatos, às vezes, tão transcendentes, são realidades tão cósmicas, tão, podemos dizer assim, ubíquas, ou seja, presentes em todas as culturas, em todos os povos, que a única maneira dele ser realmente relatado é na forma do mito. E o mito, ele normalmente, a sua expressão é na forma tanto a lenda quanto o mito, é na forma das histórias, né, que são contadas na forma da tradição, as histórias infantis, os contos, as mitologias nacionais, o folclore, né? O folclore é basicamente composto de lendas e mitos. Então não existe povo que tenha uma história que não tenha o seu conjunto de lendas e de mitos. Mas o mito em si, ele traz, né, se o fato é uma verdade, se alguma coisa acontece em algum dado momento histórico, né? Então, se o fulano tenta estabelecer, nós vamos discutir aqui o mito que eu trabalho mais tranquilamente, até por força do hábito, né, que é o mito solar no cristianismo, né? Então,
se houve um fato do nascimento de Jesus Cristo, que mudou até o calendário, o nosso calendário foi até adaptado a esse nascimento, né? Então, o seu nascimento, né? O que se fala com relação a esse fato desse nascimento, na verdade ele está sendo hoje trabalhado muito mais na forma do mito, né? Você não pode, é super complicado você pegar a Bíblia, o Novo Testamento inteirinho, e você procurar em que parte da Bíblia está escrito em que dia que Jesus nasceu. E qualquer cristão realmente fica um pouquinho triste porque não tem a data. Então ele pode ter nascido em qualquer dia do ano, né? E na verdade você não acha data nenhuma, aí você fica mais triste ainda, como se aquilo pudesse ter acontecido há 5 mil anos atrás, há 1 milhão de anos atrás. Então você vê que aquilo não tem compromisso com fatos, mas tem compromissos o quê? Com as lendas e com o mito. Então o mito solar que nós vamos discutir, que é a mitologia relacionada com a relação que o nosso planeta tem com a sua estrela mais próxima, que é o Sol. E aplicando aquela chave hermética, né, que nos foi legada há cerca de 50 mil anos atrás por Thoth, o Thoth ou Hermes, onde, né, ele chamado 3 vezes grande porque ele era o rei, ele era o legislador e era também o hierofante dos mistérios. Ele trouxe certas chaves de interpretação que são válidas até hoje. Entre elas, o princípio da correspondência. Então, o grande fato que está oculto no mito solar é a relação que existe da estrela, o Sol, do nosso planeta, onde nós habitamos, e do ser humano que está inserido nesse sistema. Então, realmente não haveria como, e não haveria porquê você colocar uma data qualquer, como a ciência chega a dizer assim, olha, o universo começou há 14 bilhões de anos atrás. Isso não tem importância nenhuma, porque a relação que existe entre o ser humano, esse planeta e o Sol é uma relação perene, é uma relação de muitos e muitos milhões de anos. Então, por ser uma verdade tão profunda, o mero fato histórico, né, se alguém fosse relatar assim no Jornal Nacional o nascimento do sistema solar, então a Fátima Bernardes lá com aquela cara, né, normal dela dizer, né, hoje nasceu o sistema solar lá no grupo, né, de galáxias tal, não sei o que, pronto, aí já passava para o outro assunto. Veja bem, não tem substância, não tem importância. Agora, o mito, normalmente, ele não é transmitido na forma de jornais, você pode até escrever sobre ele e tudo mais. O mito solar, normalmente, ele é ritualizado. O ritual que é uma das maneiras mais poderosas de você lembrar uma coisa, porque quando a gente fala de história, você fala de lembrar alguma coisa. Então a pessoa vai num banco de dados tentar descobrir um determinado fato que aconteceu, que está registrado num cartório, num local qualquer. Então, para você lembrar o fato, você vai em locais que registram, né, a história. Né? É óbvio que passado centenas, milhares de anos, esses registros se perdem. Os cartórios, né, sei lá, são queimados, sei lá, né? Mesmo que você microfilme ou faça qualquer coisa, esses dados se perdem. Como algum maníaco chegou e tocou fogo na biblioteca de Alexandria, vocês imaginam o prejuízo para a humanidade que foi, né? E o Carlos estava até falando outro dia, né, que qual é a racionale lá do fulano que tocou fogo lá, né? Porque se os livros que estavam lá falavam da verdade, né, e os muçulmanos que propuseram essa loucura adoram Alá, que é a verdade,
Então, obviamente, se eles, né, estivessem tocando fogo ali, ou estivessem acabando com aqueles livros, a verdade continuaria, né? Que a verdade não estaria só naqueles livros, né? E obviamente faz todo um raciocínio distorcido de que por que você tem que, né, acabar com aqueles relatos. Você quer dizer alguma coisa? O raciocínio do sultão que mandou botar fogo era o seguinte: se todos esses livros falam a mesma coisa que o Alcorão, não serve para nada, vão incendiar. Se falam alguma coisa diferente do Alcorão, são mentirosos. É pior ainda, né? Ou seja, né, é o famoso, né, por meios lógicos você vai, né, o sofisma, né? Por meios lógicos você induz as pessoas a fazerem o erro, né? Fala aí, mano. Só para Tá. esse negócio aí, na Biblioteca Municipal de São Paulo, que tem quase 1 milhão de livros, roubaram obras importantíssimas, preciosas. Então, aí a prova É a prova que a coisa continua, o histórico toda informática, vigilância, se perde, né? Realmente, a informação, a tendência dela é se deteriorar. Agora, como nós estávamos discutindo, o mito ele é celebrado normalmente na forma ritual. Por quê? E o ritual é uma forma muito mais constante de você lembrar uma verdade tão profunda como essa, né? Quando uma coisa é tão profunda como a relação do homem com o planeta e o Sol, que realmente aquele registro histórico não tem importância. Agora tem importância fazer aquilo que, segundo Platão, Sócrates fazia com os seus interlocutores, que era o sistema da maiêutica. Ou seja, porque na verdade as verdades já estão dentro de nós. Então você precisa fazer com que a pessoa se lembre dessa verdade que já está dentro dela. Então o verdadeiro método de ensino não é você colocar informações na pessoa, ou você colocar fatos, não é como muitos professores acham que o interessante é você colocar datas na cabeça dos alunos. Olha, o Brasil foi descoberto em 1500, em 15 de novembro foi a proclamação da República, tal, e papapá, né? Na verdade, o que interessa já está dentro do ser humano. Então o mito trata com isso, trata de verdades essenciais. Então se a gente vai analisar, né, as diversas facetas do mito solar, a gente vai descobrir o quê? As miríades de maneiras que as culturas antigas usaram para relembrar essa nossa relação com a Terra e com o Sol. A teosofia, obviamente, que traz informações muito mais profundas, mas quanto mais para trás a gente vai no nível das informações, a gente descobre, né, isso. Porque realmente quando a gente olha o ser humano, a gente não percebe que nós somos seres cósmicos, que nós participamos de uma realidade cósmica. Esse ferro que circula nas nossas veias e que dá essa cor avermelhada no nosso sangue, ele foi formado de alguma estrela que explodiu há muitos e muitos bilhões de anos atrás. Porque essa nossa estrela atual que está convertendo, né, hidrogênio, hélio e energia, ele tem um traço muito pequeno de ferro. Então o ferro que nós temos aqui no nosso corpo, ele foi produzido por uma outra estrela. Então quando algum evangélico por aí diz assim, o sangue de Jesus tem poder, provavelmente ele não tem nem noção do que ele está falando, entendeu? Porque ele está falando, o nosso sangue é um elemento tão cósmico que muitas e muitas tradições fizeram rituais com o sangue, às vezes até exagerando um pouco aqui, como os nossos, né, irmãos aqui do Peru, das Américas aqui, que faziam sacrifício e tudo mais, e até para um lado negativo. Realmente a coisa, o ritual às vezes mal aplicado tende a distorcer, né?
Mas o que é sempre ritualizado, e é até interessante, a nossa própria loja, que nós fizemos, né, o ritual aqui do equinócio, né, da primavera, foi um rito relativo ao mito solar, né? Então eu vou até colocar, não da maneira aqui horizontal, vou colocar vertical, né? Se a gente imaginar esse grande movimento que a Terra, né, enquanto planeta, faz em relação ao Sol, né, se nós imaginarmos os 4 pontos, né, cruciais dessa translação, né, que vamos colocar o Sol no meio aqui, né, existem 4 pontos críticos do ano, né, que o nosso planeta, né, e quem estuda astronomia sabe que um planeta é uma coisa muito instável, né? Sentadinhos aqui como nós estamos, a gente mal imagina que nós estamos fazendo 14 movimentos no espaço. Nós estamos indo na direção do oeste a 400 metros por segundo. E o nosso planeta está fazendo essa translação a cerca de 30 km por segundo em relação ao Sol, né? Então a gente não imagina isso, que nós estamos revolvendo no espaço e que o nosso Sol está circulando em torno do centro da galáxia a uma velocidade absurda e que a nossa galáxia faz parte de um grupo de 100 outras galáxias chamadas de o grupo local e que estão indo numa certa direção do universo chamado, né, carinhosamente pelos cientistas, de um grande atrator, né, porque as 100 galáxias que a nossa galáxia faz parte estão indo todas em direção a um lugar que eles não sabem exatamente o que é que está puxando essas galáxias para lá, né? Então cada ser humano aqui inconsciente, tranquilamente, né, sentadinho aí ouvindo a palestra no computador ou aqui vendo, não está consciente disso, né? E muito menos está consciente de relações mais esotéricas que nós vamos falar mais para frente. Então, por exemplo, só para dar um exemplo, como que o mito solar entra nas histórias, né? Ou como que o mito transforma uma história, uma lenda em algo muito maior. Por exemplo, com Jesus, que muitos chegam até a duvidar que ele existiu, porque realmente não há uma massa de relatos consistentes, né, sobre o seu nascimento, nem mesmo dos recenseamentos que deveriam constar lá dos romanos, tal, não tem lá o famoso Jesus. Então muitos duvidam realmente como fato. Mas como é que se chegou nessa conclusão que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro? Né? Então Annie Besant, no seu livro O Cristianismo Esotérico, né, que tem um subtítulo Os Mistérios Menores, né? Depois nós vamos ver por que tem esse subtítulo, né? Ela diz que até o 3º século da nossa era, as diversas seitas cristãs comemoravam o nascimento de Jesus em cerca de 130 datas diferentes. E isso provava o quê? Que eles realmente não sabiam em que dia que ele nasceu, né? Porque tinha desde janeiro até dezembro alguma seita gnóstica ou qualquer coisa lá comemorava a data do nascimento de Jesus. Um dizia que ele era de Áries, o outro que era de Peixes, que o outro não sei o que ele era de Virgem, porque ele nasceu de uma virgem, não sei o que, tudo mais. E aí precisou realmente já da ortodoxia cristã, lá pelo século III, o Papa Júlio, né? Deve ser o Júlio I lá, ele que fixou exatamente o 25 de dezembro. Então seria, né, dentro dessa, vamos localizar aqui, né, o 25 de dezembro como a data de nascimento de Jesus,
Inclusive acrescentou um comentário, porque isso há a ata desse concílio, onde foi realmente firmado essa data, o seguinte, e que seria muito conveniente fixar naquela data, porque aí as outras seitas existentes não iam incomodar os cristãos, porque eles estariam celebrando ritualmente, né, esse solstício, né? Então haviam as brumalhas, né, ou brumélias, né, ou seja, outros ritos, os ritos que Blavatsky comenta no seu livro, né, Origens do Ritual na Igreja e na Maçonaria, que ela diz que todos os rituais antigos tinham a ver com os rituais de fertilidade e os rituais que os povos de cultura, né, que estavam muito relacionados com a agricultura, e que isso foi até questão de há uns 200 anos atrás, 300, até a Revolução Industrial, todo mundo, a economia, os povos todos se fixavam onde? Na agricultura. Então a agricultura é a relação do ser humano diretamente com a terra. Então o ser humano precisava saber as fases do ano, as estações do ano, as melhores épocas para o plantio e tudo mais. Então era ritualizado. É interessante que esses rituais antigos, por exemplo, que nós tínhamos, por exemplo, entre os gregos, né, das tradições gregas, né, o mitraísmo, né, o culto a Baco, o culto a Apolo, né, eram cultos que tinham o sol, né, como a figura do seu Deus máximo. Então, aquele Deus, né, então o 25 de dezembro, muito interessante para o hemisfério norte. Então a gente tem que imaginar isso, que essas mitologias surgiram especificamente para explicar a posição desses povos em relação, né, ao hemisfério norte. Então o 25 de dezembro, há 2000 anos atrás, né, porque essa posição hoje seria o 21 de dezembro, é o momento que no hemisfério norte você tem a noite mais longa. E a noite para a agricultura não resolve nada. O que interessa é o período que está iluminado pelo sol, né? Então, nessa noite do 25 de dezembro era comemorado, né? Supostamente, se a colheita tivesse sido boa aqui nos meses anteriores, se montava uma mesa farta para comemorar as boas colheitas e se pedir que agora o ano, né? O chamado, né, o Deus o Sol invicto, né? Ou seja, que haveria de os dias serem cada vez maiores e a agricultura ser cada vez mais farta. Então se comemorava com aquela mesma a mesma fartura, para que no futuro houvesse também boas colheitas. E é interessante que nós aqui no Brasil, milhares de anos depois, comemoramos exatamente isso. O que é aquela mesa de Natal que nós montamos? Aquilo não é a comemoração do nascimento de Jesus, não tem nada a ver. As pessoas montarem um monte de comida, um monte de bebida, se fartarem, né? Uns até exageram um pouco, enchem a cara, né? Então sai sempre uma briguinha também lá, né? Você junta a família, né? Isso aí é exatamente o que os povos pré-cristãos comemoravam, né? Tem até alguns países mais católicos aqui perto, né, das Américas, aqui outros, né? Eles não trocam presentes no dia 25 de dezembro. Que todo mundo, né, os antigos sabiam que tinha a ver com essa história do mito solar. Eles trocam no dia 6 de janeiro, que é o dia de Reis. Onde, aí sim, aí tem a ver com a história de Jesus, que os reis magos vieram e trouxeram presentes para Jesus. Hã? Aí o que o brasileiro típico comemora? Exatamente o mito solar com relação à fartura, porque aí se a pessoa não faz, fala, pô, esse ano não tive nem condição de fazer uma ceia de Natal, de pôr um peru lá, ou pôr qualquer coisa, porque aquilo representa que a pessoa trabalhou o ano todo, e é realmente um período que você está comemorando também o final do ano, porque no nosso atual calendário, uma semana depois o ano acaba. Então você está encerrando aquele ciclo. Então as pessoas no Brasil comemoram o mito solar absolutamente sem saber.
que o estão comemorando. Aqueles que têm mais conhecimento desses, né, desses pontos realmente críticos, então eles sabem que aqui nós temos, né, o solstício, né, que vai ter também um outro lado do outro lado, e você tem os equinócios, que são, né, os pontos médios, né, dessa grande circulação. Né? E é muito interessante porque essa questão do hemisfério norte e do hemisfério sul não é tão importante assim como as pessoas acham. Porque na verdade essa época do ano é o momento em que o planeta Terra está mais perto do Sol. Isso é uma coisa que tanto faz para o hemisfério sul como para o hemisfério norte. E é por isso que a gente, apesar de pôr aquelas figurinhas do Papai Noel, né, colocar lá um pouquinho de neve, né, para representar, não tem nada a ver com a temperatura nem nada. A fartura tem a ver com a proximidade do planeta Terra com o Sol. Então, praticamente todos os grandes povos antigos tinham as suas comemorações relacionadas com esse calendário. Né? E ele regulava também o calendário iniciático. Ou seja, aquelas pessoas que tinham mais consciência da relação, da nossa relação com o cosmos, com o planeta e tal, então há datas muito importantes aqui, por exemplo, como a morte dos grandes heróis. Mas, se a gente for analisar, a morte iniciática ela é sempre próxima desse primeiro equinócio. Porque nós estamos vendo que o planeta está fazendo o quê? Um deslocamento para longe do Sol. Então ele está se distanciando da sua origem. Então a gente analisa outra data que não tem na Bíblia. Quando que Jesus morreu. Não está lá especificado e também é uma data móvel. Porque ela é marcada na tradição judaica, pelo calendário judaico, a primeira lua cheia, né, mais próxima daquele mês, né, do calendário judaico que tem um equinócio. Então essa data varia todos os anos. Né? E obviamente que nenhum cristão pergunta por que a morte de Jesus é todo ano numa data diferente. Porque é ajustada com o calendário móvel lunar que o judaísmo usa. Né? Então ali, e vejam bem, o Pessach, né, ou seja, a festa que os judeus comemoravam, não tinha nada a ver com a instituição da Eucaristia que Jesus também faz naquela mesma data. Né? A Páscoa para o judeu era a libertação do cativeiro em relação aos egípcios. Mas Jesus, que era judeu, seus apóstolos eram todos judeus, estavam ali comemorando a aproximação da Páscoa, e os judeus faziam a comemoração, a ritualização desses fenômenos aqui, através do consumo do pão e do sal. Então Jesus estava ali, e provavelmente Jesus, ele simplesmente, vamos usar uma palavra em inglês, faz um upgrade ali naquele ritual, ou seja, ele não destrói aquele ritual que os judeus têm, mas sim, ele acrescenta alguma coisa no sentido do vinho, e ele fala aquelas palavras que eu não posso repetir, porque eu sou um sacerdote católico, se eu pronunciar vai acontecer alguma coisa sobrenatural aqui, né? Sobre aquele pão, sobre aquele vinho, e ele distribui, dizendo que aquilo era o corpo dele, que aquilo era o sangue dele, e as pessoas tomam, né? Uma coisa muito estranha, né? Você comeu o seu, né? Uma coisa meio antropofágica, né? Mas é exatamente o que acontece, porque tudo que nós comemos, tudo, literalmente,
a não ser aqueles que comem terra, coisas assim menos, né? Mas todos os alimentos que nós ingerimos, quer seja a carne, quer seja o vegetal, né? Então aí aquela sua palestra lá não, né, perde um pouco em relação ao mito solar. Quem come carne ou quem come vegetal, na verdade está comendo o sol. Você está comendo a energia solar. Porque o único milagre que existe, que a ciência só agora, muito recentemente, conseguiu descobrir como que a planta faz isso, de pegar o fóton da luz solar e converter numa molécula, que é a fotossíntese, e que permite você comer o vegetal, ou você comer o animal que comeu o vegetal, mas isso não quer dizer nada, porque na verdade você está comendo a energia solar. Por isso que Jesus, se identificando tanto com o cosmos, disse, né, aquelas palavras de consagração e ofereceu aquele pão e aquele vinho, dizendo, esse é o... Né, não posso falar a frase, mas tudo bem. Né? Ou seja, que fazendo o quê? Um memento ali, ou seja, de recordação, veja bem, mito, criando praticamente um mito da Eucaristia ali, que depois toda a cristandade, mais de 1 bilhão de pessoas comemoram, e ele centralizando nele como homem, mas obviamente que ele estava apontando para isso aqui. Porque cada alimento que nós comemos, nós estamos absorvendo a energia solar. Então, as mortes dos grandes salvadores do mundo sempre estão mais ou menos nessa época do ano. Porque elas são reguladas, né? Ou seja, nesse afastamento do planeta em relação ao Sol. E quando chega no outro solstício, que é o afastamento da Terra para o Sol, por exemplo, na nossa mitologia aqui brasileira, do nosso folclore, é o momento das festas juninas, onde você tem as fogueiras, né, quentão, tudo mais, solta-se balão, veja bem, o balão que é um fogo que sai no céu e tudo mais. As pessoas pulam fogueira, então a gente pode relembrar tudo aqui, até a nossa loja de vez tem certos anos aí que faz, né? Quando a Luciana está mais animada, a gente faz a festa junina, né, Luciana? Então, naquela festa junina, você está relembrando aquele outro momento, que é o momento da grande energia solar, quando a Terra está mais perto, aqui ele está mais longe, então as festas são noturnas, né? Com as fogueiras, com os fogos. E não, é indiferente. São festas diferentes, mas o simbolismo é mais ou menos esse. Né? Você quer perguntar alguma coisa? Eu só queria fazer uma colocação em relação a isso, ao sacrificial, que é a comemoração é a mesma coisa que a antiga religião dos céus. Né? Sim. Sanhais, né? Que é a mesma coisa, só que em relação à antiga religião céltica. Inúmeras. Não vai dar nem tempo da gente ficar citando dados, né, históricos, né, realmente. Mas quando chega esse período aqui, que foi o que nós comemoramos, né, desse equinócio da primavera, é onde você tem a reta final para as iniciações maiores. Né? Então há um calendário todo específico aqui, nós podemos ver até o próprio Halloween, né? Aqui em algum momento, aqui em 30 de outubro, aqui, né? É 31, né? Então, meu Halloween está meio... Em 31 de outubro, aqui no Brasil, colocado como o dia do Saci Pererê, pelos deputados, né? Que, com medo dessa influência estrangeira, né? Porque que tem, da mesma forma que o carnaval, ele é a festa da carne antes da quaresma, que é nessa época aqui, o Halloween ele é assim, agora vamos fazer as baixarias todas agora, porque vai começar o período do ano que é o período mais sagrado, que é o período que você se aproxima do sol. Então no Egito Antigo se diz que naquelas grandes pirâmides, né, que não por acaso tem um formato triangular,
e esse formato triangular na alquimia é o símbolo do fogo, e o fogo é o símbolo do espírito, né? Então a pirâmide ela era a perfeição arquitetônica, porque representava o espírito, representava o grande mistério solar. Quando chegava nessa época do ano também, porque Horus, né, o filho, também era comemorado nessa época, né? E saía de dentro da grande pirâmide um sacerdote com uma grande esfera dourada, e mostrava para o povo dizendo: este é o nosso Deus, né? Da mesma forma que o sacerdote levanta a sua hóstia ou a sua custódia para mostrar uma coisa consagrada, eles também faziam, porque esse era. E aí nós podemos citar alguns clarividentes da Sociedade Teosófica, como Leadbeater ou como Dora Kunz, que dizem que os anjos todos têm uma atividade maior quando chega nessa época do ano. Então aquele clima de Natal que todo mundo sente não é porque a televisão está fazendo promoções lá tantas vezes no crediário, né? Ou está ofertando isso, é porque tem realmente alguma coisa cósmica acontecendo. É um momento diferente. É o momento de maior fraternidade do ano pela influência da ligação do nosso planeta com o Sol. Mas eu prometi também que ia falar algumas coisas mais esotéricas, então agora eu vou passar para esse lado aqui. Porque vejam bem, o que adianta a gente saber isso? Por que adianta a gente participar de um ritual, Rosa Cruz, participar de uma missa, tal, se a gente não puder realizar dentro do nosso ser? Porque o grande mistério aí é que em cada um de nós há uma parte desse sol. Há um raio desse sol está dentro de nós. E esse que é importante. Então o ser humano precisa realizar isso dentro de si mesmo. Então, da mesma forma que há esse círculo em relação ao sistema solar, ele existe, por exemplo, em relação ao corpo humano. Então, se nós transferirmos isso para o corpo humano, né? Então, se nós tivermos a cabeça aqui, e o Sol ele não está realmente no centro dessa elipse, ele está, na verdade, num dos focos, né? Então, o coração, por exemplo, que guarda a correspondência com o Sol, ele não está no centro do corpo, ele está no centro do tórax, né? Mas ele guarda toda a relação com esse Sol externo. Então, quando nós fazemos aquela meditação, nós apelamos para onde? Para a chispa divina que está aqui. Então, quem que é o planeta Terra nesse momento? É o nosso querido cérebro aqui, ou a nossa cabeça. Vamos pôr a cabeça, vai. O cérebro, se a gente fosse falar mais alquimicamente, né? Porque a nossa massa encefálica aqui, vamos fazer fazer o fulano aqui. A nossa massa encefálica, ela tem toda uma relação com aquela grande princípio lunar, ou a lua. Em todo lugar que tem um conhecimento alquímico, você entra na sala, você vê que tem um sol e tem uma lua. O sol, obviamente, aqui. Então, a grande conjunção de sol e lua é o momento que o mito solar se realiza. Então, quando a gente faz isso externamente, na forma de uma missa, na forma de um ritual maçônico, aquele nosso ritual aqui, nós estamos vendo fora uma coisa que nós precisamos realizar dentro do nosso ser. Porque essa lua aqui, e a lua dentro do simbolismo é algo muito errático, porque ela faz essa volta no planeta a cada 28 dias. E isso simboliza o quê? Então, obviamente que tem os outros planetas aqui. Se nós fôssemos fazer o corpo do fulano aqui, especificamente, há outros centros menos interessantes, né?
Principalmente o outro centro aqui embaixo, aqui, que é o centro básico, né? Ou o chakra básico aqui do fulano, vamos colocar aqui. Ou seja, onde, se nós fôssemos traçar o mesmo simbolismo que o planeta faz em relação ao Sol, a nossa consciência cerebral pode estar em relação ao nosso sistema corporal. Então, o que é uma cabeça que está lá no equinócio, né? Então, a cabeça do fulano que está aqui nessa região é o fulano que está preocupado com tudo que acontece aqui nessa região do corpo. Vejam só que interessante, né? O que é essa região do corpo? O que nós temos aí? As grandes glândulas, que são responsáveis por produção de hormônios. Nós temos ali o estômago, que tem, né? Você tem todos os 7 pecados capitais, estão mais ou menos nessa região do corpo aqui. Vocês podem ver por quê. Agora, o grande problema é realmente essa parte aqui, né? A parte noturna do pensamento, quando a pessoa, ao invés de estar preocupada com o Sol aqui, ela está preocupada com o chakra básico, que a sua expressão maior é a sexualidade, né? Então, por isso que os mistérios, né? Por isso que Anibesa colocou o cristianismo esotérico ou os mistérios menores. Porque existe uma tradição templária, né? O Eleazar não está aqui hoje, mas a tradição templária são daqueles ritos que são realizados no templo. Então, toda a tradição dos templos diz que sempre aos mistérios tem que preceder uma purificação. Então veja bem, por isso é que se submete o neófito, né, dentro desse calendário, a uma morte iniciática aqui, porque ele vai fazer o quê? Esse percurso, né? Que aqui vai ser a famosa noite escura, né? Por exemplo, antes de uma iniciação egípcia, pelo menos o fulano ficava 3 dias no jejum total, de preferência na escuridão, porque depois qualquer luz que ele visse, ele já ia achar que era a iluminação total, né? Porque fazia o quê? A purificação dessa região do corpo. E Blavatsky dizia exatamente que quem conhecesse o sistema dos chakras, que na verdade é o sistema dos 7 chakras, ele conheceria todo o mistério do sistema solar também. Então se tinha toda uma parcimônia em ensinar tanto esse sistema quanto esse. Porque na verdade isso aqui serve para nós interpretarmos o cosmos. Mas nós não vivemos, né? Nós não somos nenhuma estrela, nenhum planeta. Nós somos um sistema corporal onde, né, realmente o iniciado é aquele que consegue manter a sua consciência focalizada com o seu sol interno. Então, o símbolo, por exemplo, dos iniciados alquimistas era a conjunção do sol e da lua. Porque o nosso cérebro, a nossa massa encefálica, ela não tem luz própria. Isso é importante dizer. O nosso cérebro, ele é um refletor. Ele recebe informações, recebe energias, mas ele não produz. Veja bem, o ser humano, quando ele cria, ele tem que buscar uma energia cósmica que passe pelo seu corpo. E isso dá muita frustração, principalmente para os artistas, né? Porque eles sabem que para eles criarem uma energia tem que passar por eles. E normalmente essa energia ela vem por essa parte básica aqui, né? As energias elas sobem pelas pernas do indivíduo, né? E por aqui no chakra básico ele redistribui. A gente pode estender esse simbolismo, por exemplo. É sabido, por exemplo, nós falamos de purificação, né? No cristianismo, a primeira purificação é chamada o batismo. A purificação nas águas, né? E nós podemos dizer que nesse simbolismo corporal, a pia batismal ela estaria mais ou menos aqui, nessa região, relacionada com o fígado, que é a sede
das emoções inferiores. Então, por isso que no próprio simbolismo da igreja, né, a igreja que tenta representar isso aqui, né, a pia batismal ela tem que estar fora do altar e até fora da igreja. Tem igreja que põe a pia batismal lá no fundo da igreja, né? Ou seja, porque a pessoa precisa inicialmente purificar suas emoções para poder, né, não fazer bobagem quando a energia aumentar, porque realmente as grandes iniciações cósmicas, né, são a descida das energias puramente solares. Então a gente estuda na teosofia e nos cursos básicos que tem 3 energias fundamentais solares, que é o prana, a kundalini e o forrax, né? O prana ele entra toda vez que nós respiramos e ele vem e se localiza no chakra do baço. Então o que regula a entrada de prana no nosso corpo é a respiração, ou seja, e é interessante que através do controle da respiração você controla a sua mente. Quem não aprender isso no esoterismo não vai conseguir nada. Você tem que dominar a sua respiração. Você domina qualquer situação emocional, física, energética principalmente, através do controle da respiração. E o Mestre Kutum ainda vai mais longe, que diz que nós temos um número limitado de respirações durante a vida. Então, quanto mais devagar você respirar, mais tempo... Porque a gente vê que toda excitação, ela vem junto com o aumento do passo respiratório. Então, as pessoas, né, aquelas que dizem que, né, tem que ser mais rapidinhas, as pessoas não sabem o que estão fazendo. Quer dizer, quanto mais calmo, mais devagar você for, melhor. Você faz muito menos bobagem quando você está devagar, respirando tranquilamente. Fala, querido. Os atletas são aqueles que têm a respiração mais lenta, né? Mais lenta ou mais rápida? Bom, quando eles estão fazendo o esporte deles, não, né? Não, mas depois do resto do dia, vamos dizer, eles têm a respiração. Ah, sim, porque usa mais, né? Usa mais, né? O atleta é interessante porque ele faz tudo o que realmente o ser humano devia fazer, que é fazer todo um círculo dessa energia aqui por baixo, né? Então ele queima muita energia, então ele gera todo um círculo. E quando a Luciana foi presidente, ela convidou, né, as médicas para vir falar do sangue, né? Ela diz que o pior sangue é o sangue do atleta, porque ele queima tanta coisa dentro do corpo dele, naquela frenética, né? Tanta atividade que ele perde a noção disso aqui. E o que nós estamos falando? Então nós temos Kundalini. A Kundalini que nós temos disponível, ela vem do centro da Terra. Então ela sempre vem pelas pernas. Por isso que isso aqui, para todos os efeitos nos mistérios, é chamado do inferno. O inferno do corpo é sempre essa parte inferior, porque você tem as energias mais telúricas, que são as energias perigosas. O prana, ele é meio indiferente, ele é uma energia que ele vai alimentar o quê? Esse centro do corpo aqui. É óbvio que ele se espalha pelo sistema nervoso, né? Gera o duplo etérico e tudo mais. Agora, essa energia aqui é que é a importante. As energias que vêm pelo alto da cabeça, ou naquele momento crítico lá do mito solar, que tecnicamente tem que ser o forrax, né? Essas energias não estão disponíveis assim a todo momento. É preciso pessoas que saibam invocar, que saibam canalizar, inclusive transmitir essas energias para o alto da cabeça de outras pessoas. Então todos os mistérios iniciáticos são a transmissão de certos poderes para o alto da cabeça da pessoa, e ele faz uma contrapartida com relação ao chakra básico. Quando começa a funcionar para valer o chakra de cima, esse chakra aqui ele tende a diminuir a sua atividade. Então todas as atividades criativas do cérebro tal, eles
consomem não só as energias solares, mas as energias lunares ou inferiores aqui. Sim. Então, algumas religiões, o judaísmo, eles fecham esse chakra. Não, fecha não, protege. Protege com alguma coisa que tenha sido consagrada, né? Porque o pano ou chapéus ou outras coisas normalmente são consagrados para que você tenha aqui uma aura mais positiva aqui. Então você normalmente, a primeira ordem, né, no cristianismo é a tonsura, você limpa aqui. Então tinha outros monges da exageral, já cortava tudo, né? Ou seja, desprotegendo essa área, porque o cabelo é um condutor astral. Onde tem cabelo, você tem energia entrando ali. Então você fala, onde é que não é que o ser humano tem cabelo, né? Não vou nem entrar nos detalhes, senão vai ficar meio, né, capciosa. O animal, por exemplo, tem cabelo no corpo todo. Então ele é muito energético. O animal é muito ligado com o plano astral. Então tem pessoas que criam animais e não sabem nem por quê, porque ele tem muita energia. O gato, por exemplo. O gato sempre foi muito venerado no Egito por causa da quantidade de prana que ele tem. Ele é muito prânico. Né? Agora o ser humano tem muito cabelo aqui, tem cabelo debaixo da axila, né? Tem cabelo lá embaixo. São pontos onde a energia está entrando, energia astral. Se você tira o cabelo, você está garantindo que a coisa venha de um nível superior. Então é muito interessante que tenha realmente uma proteção, um chapéu, por exemplo, as mitras, né, usadas no cristianismo, pelos bispos, né? Eu teria que usar aquele chapéuzinho quadrado, assim, né, feio para burro, né, que os padres têm que usar, né? Ou então um solidelzinho aqui, porque realmente protege você, garante que a sua energia esteja aqui, né, para que haja realmente, né, um fluxo. Protege, querido. Se você não tem nada, está desprotegido. É que nem a roupa. Por que você usa a roupa? A roupa é uma proteção, né, do seu corpo para intempérie e tudo mais. Aqui você tem que pôr alguma coisa consagrada, né? Há toda uma teoria sobre isso, né? Mas veja bem, o que eu quis colocar para vocês é exatamente essa conexão do homem, dos seus chakras, dos seus planetas, porque cada chakra é simbolicamente um planeta. Ele está ligado a um simbolismo de um planeta. Então quem dominar o sistema dos chakras, o sistema dos 7 planetas sagrados, ele tem como descobrir como que ele vai se iluminar, porque no fim das contas também, o mito solar representa a condição que o ser humano tem de divino. Que aquilo que a divindade fez, o ser humano também pode fazer e pode reproduzir, né? Eu vou abrir agora para a gente fazer uma rodada de perguntas e respostas, que pode surgir mais coisas interessantes aí que eu acho que os irmãos queiram perguntar. A Luciana, já está lá. O forrate é só em determinados momentos que a pessoa acaba adquirindo essa energia, sendo que o prana nós consumimos desde o momento que nós nascemos e a outra energia também, a Kundalini. Também é ativa desde o início, né? Principalmente na fase da infância. Sim. Por que você falou isso? O forrate é uma energia também inicial ao nascimento, ao nascimento? Não. Não, isso tem a ver até com a própria individualização do ser humano. Porque veja bem, o Forrates, com certeza ele é ligado com o primeiro aspecto da divindade. Tá? Então veja bem. Como o próprio dogma católico ou cristão diz assim que, né, Jesus Cristo, ou a segunda pessoa da Trindade, vem e nasce através da Virgem. Então a Virgem é a matéria e é também essa energia inicial aqui do terceiro aspecto, né? A consciência, ela tem a ver com o prana, por isso que ela é ligada com... Por isso que eu falei aqui que quando a pessoa respira e respira bem, ou respira e controla a sua... né? Agora, e a gente vê o ser humano, qual é a diferença do animal e do ser humano? Assim, olhando em relação à conformação de física e consciência.
Fisicamente, o animal é praticamente idêntico a nós. Você pega um macaco lá, um chimpanzé, ele é praticamente um ser humano. Ele tem uma certa consciência. O que falta nele? Falta o aspecto vontade, o primeiro aspecto. O que tira o ser humano do reino animal, ainda não é ser humano, que tira o animal do reino animal e põe ele no ser humano, é quando entra o primeiro aspecto, que em termos energéticos é o aspecto forrático. E por que a gente faz essas iniciações ou comemora? Porque o que vai tirar o ser humano do reino humano e colocar ele num outro nível cósmico é também esse primeiro aspecto, que vai elevar ele a uma oitava superior. É por isso que existem as iniciações. O sistema iniciático é um sistema de apressamento da evolução.